uma rotina de stories que realmente faça sentido com o seu posicionamento no Instagram e que saia um pouquinho do bom dia, do boa tarde, boa noite, ou daquelas sequências que não tem muito a dizer. Nesse vídeo, meu objetivo é te apresentar estratégias mesmo de sequências de story, formas que a gente pode usar esse formato de conteúdo para fazer com que as pessoas realmente se interessem pelo que a gente traz, para que elas se conectem com a gente, para que elas interajam e para que assim a gente consiga construir relacionamento, comunidade e eventualmente vender o seu serviço, marcar sua consulta, aumentar as pessoas interessadas naquilo que você tem a dizer. Primeiro, deixa eu me apresentar, eu sou a Ana Lia, fundadora da Conteúdo e Tal, e aqui nesse canal a gente tá toda quinta-feira juntos produzindo conteúdo pra conseguir fazer com que o digital seja um lugar um pouquinho mais interessante pra você, principalmente pensando no seu posicionamento profissional. A gente aqui oferece várias soluções, desde estratégias de posicionamento de marca até gestão de tráfego pago, e esses vídeos são justamente pra te ajudar a caminhar um pouquinho nessa jornada que é o digital, que pode ser muito complexa, mas a gente acredita que também é uma baita de uma oportunidade. Então vamos falar um pouquinho mais de rotina de stories. Primeiro eu quero te apresentar um pouco mais sobre as lógicas dos diferentes formatos do Instagram, entendendo que o story ele é um complemento e ele tem uma função, e a gente precisa respeitar essa função e essa característica quase como se fosse uma personalidade dele, pra fazer com que as coisas funcionem e pra fazer com que as pessoas realmente assistam, se conectem com você. Depois eu vou trazer algumas possibilidades pra gente conseguir estruturar essa sequência de stories que é feita pra você e que não precisa repetir uma fórmula mágica de um guru de internet, porque esse não é o meu objetivo de forma nenhuma, mas que vai te ajudar a criar esse ecossistema que faça realmente sentido, sabe? Que, enfim, que você consiga entender que a sua marca tá sendo refletida ali, que a sua personalidade tá sendo refletida ali, que você não se sinta uma pessoa insuportável fazendo uma sequência de stories, porque isso acontece muito, principalmente quando a gente tá começando a produzir os conteúdos, a gente tanto identifica pessoas que são chatas e que estão fazendo aquilo, que a gente consegue ver que é forçado, mas a gente também se sente um pouco inadequado quando a característica do story que a gente tá fazendo ou a estratégia que a gente tá fazendo não faz sentido com aquilo que a gente quer transmitir. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda. O Instagram hoje, ele permite que a gente tenha vários pontos de contato, várias diferentes formas de interagir com as pessoas que estão ali nos acompanhando ou que entraram em contato com o nosso conteúdo de alguma forma. Então a gente tem o feed, por exemplo, e dentro do feed a gente tem o Reels, a gente tem o carrossel, a gente tem o post único, cada um com uma característica específica. E cada formato, ele tem assim uma possibilidade de relacionamento. Então, por exemplo, hoje os Reels, quando eles são muito rápidos, aqueles às vezes que tem uma frase e um áudio muito viral, ou que tem vários takes muito rápidos ali, geralmente esse tipo de vídeo, ele serve pra que a gente consiga atingir mais pessoas. Mas a profundidade de relacionamento, ou seja, o nível que a pessoa vai se conectar comigo, vai entender o que eu faço, ele é muito baixo. Ele serve pra um momento específico, que é aumentar a nossa rede, fazer mais pessoas conhecerem o nosso trabalho ou o conteúdo que a gente tá postando. Ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, um vídeo falado, que é, às vezes, aqueles vídeos lo-fi, sabe? Que a pessoa aparece, pode ser um vídeo que tem bastante alcance, mas ao mesmo tempo ela tá desenvolvendo um raciocínio, ela tá desenvolvendo um argumento. Então a gente consegue se conectar mais com ela, sabe? Geralmente menos pessoas vão ver esse vídeo, no geral mesmo, menos pessoas vão ver, mas elas vão conseguir entender um pouco mais quem é você, elas vão se aproximar, se elas gostarem de você, muito provavelmente elas vão rolar seu feed e elas vão começar a te acompanhar. Então existe aqui, né, nesses dois exemplos, a gente tem diferentes níveis de interação. Outro exemplo pode ser o YouTube, né, saindo um pouco dessa lógica do Instagram, mas só pra fazer com que seja muito fácil pra você entender. O YouTube, eu tô aqui falando com você, a gente vai ficar um tempo juntos conversando. Claro, os vídeos não podem ser ali de 2, 3 horas, mas ao mesmo tempo a gente tá desenvolvendo melhor, sabe? A gente tá aprofundando um assunto que é a sequência de stories. Eu poderia fazer o mesmo vídeo no Instagram falando rapidamente sobre isso, mas no YouTube a gente tá mais tempo ali, mais tempo próximos, então também é uma lógica de relacionamento diferente. Da mesma forma, os stories têm uma lógica diferente da gente interagir. Então, ao mesmo tempo que a gente pode colocar vários stories ali dentro da rede social, e eles têm uma duração específica que a rede nos impõe, os stories eles têm uma característica diferente, que é uma característica muito próxima. É o momento em que dentro da rede social a gente tá mais próximo, porque é como se a gente convidasse as pessoas a participarem um pouco do que a gente tá fazendo no momento. Uma vez eu escutei uma analogia que os stories eram como se fossem o BBB do Instagram. E é isso mesmo. Então, pra que a gente consiga atrair a atenção das pessoas e pra que a gente consiga fazer com que o nosso posicionamento, assim, faça mais sentido, a gente precisa fazer com que os stories trabalhem nessa lógica de proximidade, nessa lógica de não ficar sempre empurrando alguma coisa pras pessoas, nessa lógica de mostrar um pouco mais do que a gente tá fazendo, um pouco mais dos nossos bastidores. E aqui, claro, a gente pode depois colocar uma sequência de vendas, por exemplo, ou convidar as pessoas a conhecerem um pouco mais sobre os nossos serviços ou os nossos produtos. Mas a gente tem que honrar essa característica, que é uma característica mais próxima, entendeu? Então a gente parte dessa lógica, era isso que eu queria trazer um pouco mais de formatos de conteúdos pra vocês. Então tá, beleza, a gente já entendeu como que isso funciona. Qual que é o próximo passo? O que a gente vai fazer pra construir, então, a nossa estratégia de stories que realmente faça sentido? Primeiro passo que eu te recomendo é sempre ter uma estratégia de posicionamento e de conteúdo nas redes sociais. O que é isso, Analia? A estratégia de posicionamento de conteúdo é basicamente a
forma como a sua marca se apresenta para o mundo e a forma como a sua marca produz conteúdo a partir disso. Então, a partir dos seus objetivos, a partir do seu público, a partir da sua personalidade. Aqui no canal, a gente tem vários vídeos falando sobre isso, e você consegue dar uma olhadinha ali e entender um pouco mais como construir a sua, se é que você não tem. Mas é um processo bem complexo. Então, qual que é a minha dica? Começa pensando, né, você na sua estratégia e usa os vídeos que a gente tem aqui, mas se você precisar de ajuda para construir a sua estratégia de marca, a sua estratégia de comunicação, entre em contato com a gente que a gente te ajuda também. Então, depois que você tem isso bem estruturado, fica muito mais fácil entender o que é relevante e o que não é nas redes sociais. Mas, se você por acaso tá aqui e ainda não consegue, seja tendo uma estratégia de marca, ou seja, não tendo e precisando de um caminho, eu tô aqui pra te ajudar. Eu trouxe 5 pontos pra gente lembrar e pra gente conseguir construir isso pra você. O primeiro é que os stories precisam respeitar as suas linhas editoriais. O que são linhas editoriais? As linhas editoriais são os temas principais que você aborda dentro do seu conteúdo. Então, as linhas editoriais são quase como se fossem quadros de conteúdo, pensando na TV, sabe? Num programa de televisão. São quadros que você tá falando sobre algo, você tá sempre repetindo aquela mesma temática, mas falando sobre assuntos diferentes, trazendo diferentes profundidades. Então, por exemplo, na Conteúdo e Tal, um dos nossos pilares de conteúdo é a importância da estratégia. Então, estratégia dentro do seu posicionamento profissional online. Então, a gente sempre vai falar sobre isso. Quando você tem um posicionamento, seja você uma psicóloga, uma médica, seja você um prestador de serviço, você tem assuntos que você sempre repete. Então, nos stories, você precisa ter eles ali, eles precisam aparecer também. Um segundo ponto pra considerar é que a gente precisa entender o padrão da rede. O que é isso? A gente precisa entender que existem dias que as pessoas estão mais propensas a escutar certas mensagens e outros dias que elas não querem escutar aquilo de jeito nenhum. Geralmente, quando a gente fala de padrão, num geral, da rede social, segunda, terça e quarta são os momentos, até quinta, né? Dependendo do tipo de público que você tiver, segunda, terça e quarta ou segunda, terça e quarta e quinta, são os momentos em que as pessoas estão mais propensas a ouvir ou conteúdos mais densos ou ofertas. Então, a gente traz mais stories, a gente traz mais sequências de venda nesse começo de semana. Na quinta e na sexta, ou na sexta, a gente precisa entender que as pessoas já estão mais cansadas e elas já estão mais em um ritmo de final de semana. De novo, depende muito do seu público, mas geralmente é isso que acontece. Então, a gente pode trazer conteúdos mais leves, conteúdos mais mastigados, conteúdos que trazem mais prova social pra dentro dos seus stories, porque assim a gente consegue fazer com que as pessoas ainda prestem atenção, mas sem forçar muito, sem trazer muito peso e sem fazer com que seja muito difícil pra elas. No sábado e no domingo, geralmente as pessoas querem saber um pouco mais ou de vida ou de coisas que não são relacionadas ao trabalho, nem o trabalho delas, nem o seu. Então a gente traz esses momentos de conexão. Às vezes dá pra abrir uma caixinha falando sobre vida pessoal, às vezes dá pra trazer um pouco dos bastidores da sua vida além do trabalho. Isso também é super interessante. E além disso tudo, é importante a gente entender que a sua conta, o seu nicho, as pessoas com quem você fala, o seu público, são muito específicos, né, da sua realidade. Então vale a gente prestar atenção ali e ver os dias que as pessoas realmente interagem mais, ver o uso, né, nos insights do próprio Instagram tem algumas informações sobre o uso, sobre quando as pessoas estão mais ativas, quando elas consomem mais o aplicativo, né, estão mais presentes ali no aplicativo. Então você também pode usar essas informações pra montar uma estratégia que funcione pra você. Um terceiro ponto importante é que quando a gente tem uma marca, geralmente a gente tem símbolos que representam a nossa marca e rituais que representam a nossa marca. Símbolos podem ser, por exemplo, um café, pode ser uma xícara, pode ser um livro, pode ser um quadro. Esses todos são símbolos da Conteúdo e Tal. E eles são relacionados com a personalidade da sua marca. Então, se você já tem isso definido, a gente precisa colocar isso sempre nos stories, para que as pessoas lembrem e relacionem esse símbolo à sua marca. Quando a gente fala de rituais, é basicamente a mesma coisa que símbolos, mas dessa vez são ações. Então, por exemplo, um dos rituais da minha marca pode ser acender uma vela. E aí eu vou sempre colocar isso nos stories. Ou um dos rituais da minha marca pode ser o cafezinho. Então, eu vou sempre colocar isso nos stories. É importante que cada ritual tenha um significado. Então, por exemplo, pra gente, na Conteúdo e Tal, o café, ele significa, primeiro, um momento de autocuidado. Então, antes de começar uma tarefa, antes de começar o dia, antes de começar alguma coisa um pouco mais desafiadora, a gente traz o cafezinho. Mas ele também aparece como esse ritual no sentido da gente compartilhar esse momento. Quando eu tô aqui com o meu cafezinho, você tá aí com o seu cafezinho, é como se a gente estivesse tomando um café juntas, um café de amigas. E aí, isso dentro da nossa marca faz sentido. Então, se na sua marca você tiver essas construções, vale muito a pena colocar isso nos stories. E se você não tiver, vale a pena construir. Então, às vezes, um dia que você, não sei, faz a unha, um dia que você começa a ler um livro, você pode sempre trazer isso junto nos stories para que as pessoas comecem a lembrar de você. Um quarto ponto é a gente lembrar que as nossas sequências de story, elas precisam estar presentes ali pros nossos objetivos. Então, se o seu objetivo, por exemplo, é vender alguma coisa, você tem que lembrar de, em algum momento da sua semana, vender aquilo. Se o seu objetivo é, talvez, criar autoridade sobre algum assunto, você tem que lembrar que os stories também são um espaço para você falar sobre isso. Tanto para você dar a sua opinião, tanto para você mostrar que você tá estudando sobre aquilo, mas também para compartilhar artigos, para compartilhar a opinião de outras pessoas, para compartilhar até provas sociais que mostram que você é uma autoridade naquilo. Então, os stories, eles não têm que ser um BBB no sentido de só entreter as outras pessoas, só pensar, eu vou trazer o que eu acho que as pessoas vão gostar. Não. Os stories, eles precisam sempre trazer os seus objetivos e você precisa criar essas sequências, criar essa rotina do dia a dia
dia, trazendo os objetivos que você quer que as pessoas façam. Então, eu quero vender, então você vai colocar de 1 a 2 vezes por semana, por exemplo, uma sequência de vendas mais clara, às vezes mais 1 ou 2 dias, colocar oportunidades para as pessoas levantarem a mão, colocando nos stickers e fazendo com que elas interajam. Então, isso também é importante. E aí, o quinto, que eu já trouxe aqui, mas eu quero reforçar, é lembrar sempre que os stories, eles precisam mostrar um pouco dos seus bastidores, eles precisam honrar essa característica da rede que a gente compartilhou ali no começo. Então, por exemplo, não adianta você simplesmente entrar nos stories pra vender. Você só vai vender, as pessoas não vão se conectar com você, elas não vão querer acompanhar seus stories porque elas entendem que elas estão colocando atenção numa pessoa que nem tá prestando tanta atenção nelas assim. E você também não pode colocar só, por exemplo, os seus rituais. Você vai abrir os stories só pra colocar um café. Isso também não faz sentido, porque o que isso entrega pra outra pessoa, né? Quando a gente coloca 1 ou 2 vezes com uma frase legal e engaja isso, né? Engaja aquela foto dentro do ambiente da marca que a gente tá construindo, isso é muito, muito bom. É ótimo. Mas quando a gente só tá colocando ali a mesma coisa, repetindo sem ter uma intenção, aí já não funciona. Então a gente precisa entender que a atenção que o outro nos dá e o que ele espera quando ele abre um story seu é muito importante. Então a gente precisa, né, ter essa característica. O que eu te indico? Faz pelo menos de 1 a 2 vezes por semana uma sequência de vendas. Seja ela mais longa, menos longa, entende o que é importante pra você, entende o que funciona pra você também testando e faz uma sequência de vendas. Não deixa de mostrar autoridade. Então, tenha um dia pra trazer um pouco da sua opinião sobre algo, pra trazer um pouco mais sobre aquilo que você estuda, pra envolver e desenvolver aquele tema que você quer ser reconhecido como autoridade. Traz também, sempre que possível, e pelo menos uma vez por semana, interação. Seja essa interação por caixinha de perguntas, o que é ótimo pra fazer com que as pessoas, primeiro, entendam o que você sabe sobre o assunto. Segundo, abre uma possibilidade pra vocês conversarem, pra vocês se conhecerem. E terceiro, também é uma ótima possibilidade pra você responder já com uma chamada, resolvendo o problema da pessoa, resolvendo a dúvida daquela pessoa, mas também direcionando pro seu comercial pra que ela possa ali agendar uma consulta, contratar você pra algum serviço. E por fim, lembre de, sempre que possível, e se assim, idealmente todos os dias, colocar um pouquinho da sua vida dentro dos stories. Esse vídeo, ele tem a intenção de te dar um apanhado geral. Claro que é muita coisa pra gente pensar, mas a partir do momento que você vai considerando esses pontos e criando uma estratégia que funciona pra você, a partir disso, eu tenho certeza que você vai sair dos stories do cafezinho e vai fazer com que eles funcionem realmente pra você. Se você gostou desse vídeo, lembra que a gente tem vídeo aqui toda quinta, se inscreve no canal, dá um like e se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima semana.